O poder do silêncio. Você já se pegou em uma discussão acalorada, coração acelerado, palavras saindo sem controle e depois se perguntou: por que eu falei aquilo? Ou então, em meio a uma conversa superficial, percebeu que ninguém realmente se ouvia. O silêncio não é apenas a ausência de ruído, ele é a ferramenta mais subestimada para construir conexões autênticas. Neste vídeo, você vai descobrir como o silêncio estratégico pode transformar seus relacionamentos, desarmar conflitos e até mesmo revelar quem você é de verdade. O silêncio que fala. Imagine um casal à beira de uma separação. Em vez de gritos, eles escolhem o silêncio. Não como indiferença, mas como espaço para entender a dor um do outro. Ou um líder que, em vez de impor soluções, ouve sua equipe e descobre que o funcionário mais quieto tinha a resposta para a crise. O silêncio não é fraqueza, é onde a verdadeira força reside. Quantas vezes você já perdeu uma oportunidade de ser ouvido porque falou demais? Domine o silêncio, domine suas relações. Vou revelar técnicas testadas ao longo de 0 anos, desde os estoicos como Epicteto até CEOs modernos, para usar o silêncio como arma secreta. Você aprenderá como 3 minutos de silêncio matinal podem reduzir sua ansiedade em 30%. Por que líderes que ouvem mais têm 40% mais respeito? Dado da Harvard Business Review. A história real de um jovem que escreveu um livro em 1 ano com apenas 100 palavras diárias. Sua jornada começa agora. Assista até o final, porque vou compartilhar um para-desafio de 7 dias, que vai mudar como você se comunica. Se você quer parar de se sentir esgotado por dramas, de ser mal entendido ou de desperdiçar energia com conversas vazias, este conteúdo é para você. Próximo passo. No primeiro capítulo, você vai aprender como o silêncio dos estoicos pode salvar seu relacionamento hoje. Ative o sininho para não perder. Prepare-se para ver o mundo com outros olhos e sem uma única palavra. Você quer levar o aprendizado do estoicismo para o próximo nível e transformar sua jornada de autodesenvolvimento? Agora, você pode se tornar membro do canal Sabedoria Estoica e desbloquear uma série de benefícios exclusivos. Benefícios para os membros: acesso antecipado aos vídeos, assista aos novos conteúdos antes de todo mundo. E-book exclusivo de presente. Receba gratuitamente o e-book A Arte de Viver, Virtudes Estoicas para um Propósito Maior, que explora as virtudes fundamentais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Este guia prático e inspirador ajudará você a enfrentar desafios com serenidade, alinhar suas ações com seus valores mais elevados e encontrar um propósito maior em sua vida. Emojis personalizados. Destaque-se nos comentários com emojis exclusivos, mostrando que você faz parte dessa comunidade dedicada ao crescimento pessoal. Apoie o crescimento do canal. Sua assinatura ajuda a expandir nossa mensagem, permitindo a criação de mais conteúdos valiosos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Sobre o e-book. O e-book A Arte de Viver é um mergulho profundo na filosofia estoica. Ele ensina como aplicar as virtudes estoicas na vida cotidiana para alcançar equilíbrio emocional, resiliência e uma vida com propósito. Prepare-se para desenvolver a sabedoria necessária para tomar decisões claras e conscientes. Cultivar coragem para enfrentar adversidades com confiança. Praticar temperança para encontrar equilíbrio e harmonia. Agir com justiça, promovendo relações mais saudáveis e significativas. Este livro é mais do que uma leitura. É um guia prático para viver com propósito e significado. Torne-se um membro hoje mesmo e comece sua transformação com o estoicismo. Clique no botão de adesão e faça parte dessa comunidade que busca sabedoria e excelência todos os dias.
Capítulo 1. A filosofia do silêncio na antiguidade. Imagine viver em uma era sem notificações, sem redes sociais, sem a pressão de responder imediatamente a tudo. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, não apenas imaginavam isso, eles praticavam. Para eles, o silêncio não era vazio, mas um espaço sagrado, onde a sabedoria nascia. Epicteto, em seus ensinamentos, destacava que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo: ouvir mais, falar menos. Era uma lição simples, mas revolucionária. O silêncio é uma ferramenta de poder, não de fraqueza. Marco Aurélio, imperador romano e autor de Meditações, levava essa prática a outro nível. Ele usava o silêncio para filtrar o caos do mundo externo e manter o foco no que realmente importava. Enquanto governava um império em guerra, ele escrevia: a tranquilidade da mente vem de dentro, não das circunstâncias ao redor. O silêncio para ele era um escudo contra a reatividade e uma ponte para a clareza. Mas existe uma diferença crucial entre silêncio passivo e de silêncio ativo. O primeiro é fugir do diálogo, evitar conflitos, por medo ou apatia. O segundo é escolher ouvir com intenção, observar sem julgar e responder apenas quando necessário. Os estoicos praticavam o silêncio ativo como forma de dominar suas reações e alinhar suas ações aos seus valores. Na vida moderna, porém, o silêncio virou um tabu. Somos ensinados a preencher cada espaço com palavras, a provar nosso valor através de respostas rápidas e opiniões ruidosas. O resultado? Relacionamentos superficiais, burnout emocional e uma mente sobrecarregada. Quantas vezes você já se pegou falando sem pensar, apenas para não ficar quieto? Exemplo prático. Imagine uma discussão acalorada no trabalho. Em vez de reagir no piloto automático, você respira e escolhe o silêncio ativo. Observa as emoções do outro, entende a raiz do conflito e responde apenas quando a calma retorna. Esse simples ato não apenas resolve a situação, mas também fortalece sua reputação como alguém centrado e confiável. Benefício transformador. O silêncio ativo reduz conflitos em 40% e aumenta a empatia, segundo a Harvard Business Review. Ele permite que você processe informações sem reatividade, criando respostas mais inteligentes e compassivas. Desafio dos 7 dias. Pratique o silêncio ativo em uma interação diária. Pode ser uma discussão, uma crítica ou até uma conversa casual. Observe como sua mente se torna mais clara e suas relações mais profundas. Depois, compartilhe sua experiência com Silêncio Transformador. Capítulo 2. Por que falar menos? Transforma relações. Já parou para pensar em como o excesso de palavras pode destruir conexões antes mesmo que elas floresçam? Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, falar demais se tornou uma armadilha invisível. Quantas vezes você já se envolveu em uma discussão porque respondeu impulsivamente? Ou perdeu a confiança de alguém por revelar detalhes que não precisavam ser compartilhados? O excesso de palavras não apenas gera mal-entendidos, mas também rouba o poder da sua presença. Quando falamos sem pensar, reagimos sem pausa ou monopolizamos conversas, criamos um efeito contrário ao que desejamos. Imagine uma discussão no trabalho. Você está frustrado com um colega que não cumpriu uma tarefa. Em vez de respirar e ouvir, você dispara. Você nunca faz nada direito. O resultado? Uma defensiva imediata, um conflito inflamado e uma relação ainda mais distante. As palavras, quando usadas sem intenção, viram armas. O silêncio, por outro lado, é um escudo e uma ponte. Ele permite que você observe além do óbvio. Quando você escolhe ouvir mais e falar menos, cria espaço para compreender a emoção por trás das palavras do outro.
Um estudo da Harvard Business Review revelou que líderes que praticam escuta ativa têm 50% mais respeito remoás de suas equipes, pois suas pausas estratégicas mostram respeito e maturidade. Exemplo prático. Carlos estava em uma reunião tensa. Um colega criticou duramente seu projeto, acusando-o de falta de comprometimento. Em vez de se defender no calor do momento, Carlos respirou fundo e permaneceu em silêncio por 10 segundos. Observou o colega, seu tom de voz agressivo, as mãos trêmulas, o olhar fixo no relógio. Percebeu que a raiva do colega não era direcionada a ele, mas ao próprio estresse com prazos. Após o silêncio, respondeu calmamente: "Entendo sua preocupação. Vamos revisar o cronograma juntos?" O conflito se transformou em colaboração. Benefício transformador. O silêncio estratégico não apenas evita explosões desnecessárias, mas também amplia sua influência. Quando você não reage impulsivamente, as pessoas percebem que você não é controlado por emoções, mas por sabedoria. Isso gera respeito e confiança. Desafio dos 7 dias. Na próxima conversa difícil, experimente o silêncio de 10 segundos antes de responder. Observe a reação do outro e sua própria calma. Depois, compartilhe nos comentários. Hoje, usei o silêncio para transformar. Capítulo 3. O silêncio matinal. Prepare sua mente. Imagine começar seu dia não com o barulho do celular ou a correria das notícias, mas com um ritual de silêncio que alinha sua mente. São apenas 5 minutos, mas esse momento pode ser a diferença entre reagir como uma marionete do estresse e agir com a calma de um guerreiro estoico. O silêncio matinal é uma prática antiga, usada por Marco Aurélio para preparar sua mente antes de governar um império. Hoje, você pode usá-lo para governar sua própria vida. A ciência por trás do silêncio. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que o silêncio matinal ativa o córtex pré-frontal, área do cérebro responsável por foco, tomada de decisões e regulação emocional. Quando você dedica 5 minutos ao silêncio, logo ao acordar, está literalmente reiniciando sua mente, reduzindo a ansiedade em até 30% e aumentando a clareza mental. É como um café para o cérebro, mas sem cafeína, apenas paz. Exemplo prático. João e a revolução dos 5 minutos. João era conhecido por reagir impulsivamente no trabalho, gerando conflitos. Um dia, decidiu experimentar o silêncio matinal. Sentava-se na beira da cama, fechava os olhos e focava apenas na respiração. Em 3 dias, notou que suas respostas ficaram mais ponderadas. Em uma semana, colegas comentaram: "Você parece outro, mais calmo, mais seguro." Esse ritual simples tornou-se sua âncora diária. Benefício transformador. O silêncio matinal não apenas prepara você para o dia, mas redefine sua comunicação. Quando sua mente está clara, você escolhe palavras que constroem, não destroem. Conflitos diminuem, conexões se aprofundam e sua voz ganha peso. Desafio dos 3 dias. Amanhã, ao acordar, dedique 5 minutos ao silêncio. Desligue o celular, respire profundamente e observe como sua mente se organiza. Depois compartilhe. Hoje, meu silêncio matinal me fez. Use silêncio matinal para inspirar outros. Capítulo 4. Escuta ativa. A arte de ouvir sem julgar. Quantas vezes você já esteve em uma conversa, mas sua mente estava ocupada preparando a próxima resposta? A escuta ativa é a antítese dessa reatividade. Ela não é sobre simplesmente ouvir palavras, mas mergulhar na essência do que está sendo dito. Observar o tom de voz, a linguagem corporal e as emoções por trás das frases. Como Epicteto ensinava, temos 2 orelhas e uma boca para ouvir mais e falar menos. E ele estava certo. Ouvir
É um ato de humildade e poder. Técnicas para escuta ativa. 1. Respire antes de responder. Quando alguém fala algo que te incomoda, pause por 3 segundos. Isso não apenas reduz a reatividade, mas mostra que você está processando com cuidado. E 2. Observe nuances. Preste atenção em gestos, pausas e expressões faciais. Um suspiro ou um olhar para o lado podem revelar mais do que 1000 palavras. Pergunte reflexivamente. Use frases como: o que você acha que precisamos fazer agora? Ou como isso te fez sentir? Essas perguntas transformam monólogos em diálogos. Exemplo prático: a discussão que virou diálogo. Imagine uma discussão entre um casal sobre finanças. Maria reclama: você nunca me ouve. Em vez de se defender, João respira, observa a frustração na voz dela e pergunta: o que precisamos mudar para resolver isso juntos? Maria, surpresa pela ausência de confronto, explica suas inseguranças. Em 10 minutos, o conflito se transforma em um plano de ação. O silêncio estratégico de João não foi passividade, foi inteligência emocional. Benefício transformador. A escuta ativa dissolve conflitos porque desarma a defensiva do outro. Um estudo da Harvard Business Review revelou que equipes com líderes que praticam escuta ativa têm 40% menos atritos e 30% mais colaboração. Além disso, quando você ouve sem julgar, cria conexões autênticas. As pessoas se sentem valorizadas e, naturalmente, passam a respeitar mais sua opinião. A sabedoria estoica na escuta. Os estoicos viam a escuta como uma forma de conhecer a si mesmo. Ao ouvir o outro, você entende suas próprias reações e aprende a controlá-las. Marco Aurélio escrevia: a mente se expande quando deixa de se agarrar às próprias opiniões. Isso significa que, ao abrir espaço para o outro, você também liberta sua mente de preconceitos. Desafio dos 7 dias. Pratique escuta ativa em todas as conversas importantes esta semana. Anote uma observação que você notou. Percebi que meu colega estava com medo, não raiva. Compartilhe sua experiência nos comentários com Escuta Ativa Transformadora. Capítulo 5. Silêncio em conflitos. Como não reagir é uma vitória. Você já se viu no meio de uma discussão com o coração acelerado e a mente turva, prestes a dizer algo que depois se arrependeu? A neurociência explica: quando nos sentimos ameaçados, o cérebro ativa o modo luta ou fuga, liberando cortisol e prejudicando nossa capacidade de pensar com clareza. Mas existe um antídoto poderoso: o silêncio estratégico. A neurociência do silêncio. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que uma pausa de apenas 10 segundos antes de responder reduz a reatividade emocional em 40%. Isso acontece porque o silêncio aciona o córtex pré-frontal, área responsável pela lógica e tomada de decisões, enquanto desativa a amígdala, fonte das reações impulsivas. Em outras palavras, quando você cala, você pensa. Estratégias para usar o silêncio em situações tensas. 1. A pausa de 10 segundos. Em uma discussão, respire fundo e conte mentalmente até 10. Isso não é fugir, mas sim dar tempo para o cérebro sair do modo reativo. E 2. O silêncio que desarma. Se alguém grita: você nunca me entende. Em vez de retrucar, permaneça em silêncio. Observe a emoção por trás das palavras. Frustração, medo, solidão. Muitas vezes, o outro só quer ser ouvido. 3. O silêncio como escudo em reuniões. De trabalho ou familiares, use o silêncio para evitar reações automáticas. Como Marco Aurélio escrevia: a paciência é a maior das virtudes. História real. O casal que salvou o relacionamento com silêncio. Imagine Marina e Lucas, casados há 8 anos, à beira de uma separação.
Em uma briga sobre finanças, Marina estava pronta para listar todas as falhas do marido. Mas, lembrando-se dos ensinamentos estoicos, ela escolheu ouvir. Lucas, surpreso pelo silêncio dela, desabafou: "Estou com medo de não conseguir sustentar a família." Aquela pausa permitiu que Marina enxergasse a vulnerabilidade por trás da raiva. Em vez de brigarem, eles criaram um plano financeiro juntos. Hoje, celebram 15 anos de casamento. Benefício transformador. O silêncio em conflitos não é passividade, é inteligência emocional. Ele dissolve defensivas, revela a raiz dos problemas e transforma adversários em aliados. Pessoas que praticam isso relatam 35% menos atritos em relacionamentos. Desafio dos 7 dias. Na próxima discussão, experimente o silêncio de 10 segundos. Anote o que descobriu sobre o outro e sobre si mesmo. Compartilhe nos comentários. Hoje, usei o silêncio em ESI e percebi. Unti. Capítulo 6. Silêncio e autoconhecimento. O silêncio interno é um espelho que revela as sombras da nossa mente. Quantas vezes você já reagiu a uma situação por impulso e depois se perguntou: por que agi assim? Esse autoquestionamento é o primeiro passo para descobrir padrões mentais escondidos que sabotam suas relações. O silêncio não é apenas calar a boca, mas mergulhar na quietude da sua própria consciência para entender o que realmente move suas ações. Como o silêncio revela padrões destrutivos. Quando você para de preencher cada segundo com pensamentos ruidosos, começa a enxergar claramente os gatilhos emocionais. Por exemplo, se alguém te critica e você reage com raiva, o silêncio interno permite que você observe. Essa reação vem de um lugar de insegurança ou de um padrão antigo de defesa. Os estoicos, como Epicteto, ensinavam que nossas reações são escolhas, e o silêncio é a ferramenta para fazer essas escolhas com sabedoria. Exercício prático, reflexão noturna de 5 minutos. Antes de dormir, sente-se em um lugar calmo e faça 3 perguntas. O que fiz hoje que honrou meus valores? O que poderia ter feito com mais autenticidade? 3. Qual emoção me dominou hoje e por quê? Anote as respostas em um diário. Com o tempo, você perceberá padrões como: sempre me irrito quando me sentem inseguro, ou fico ansioso quando não controlo o resultado. Benefício transformador. Essa prática aumenta sua consciência emocional, permitindo que você comunique de forma mais autêntica. Um estudo da Universidade de Berkeley mostra que pessoas que refletem diariamente têm 35% mais clareza em decisões e 25% menos conflitos em relacionamentos. Exemplo real: a jornada de Lucas. Lucas era conhecido por reações explosivas no trabalho. Após adotar a reflexão noturna, descobriu que sua raiva vinha do medo de ser rejeitado. Ele começou a substituir respostas impulsivas por diálogos calmos. Em meses, colegas notaram a mudança. Você parece mais centrado. Suas palavras têm peso agora. Mas desafio dos 7 dias. Pratique a reflexão noturna por 1 semana. Anote uma descoberta sobre si mesmo e compartilhe. Hoje percebi que, vou mudar isso agindo. Use silêncio autoconhecimento para inspirar outros. Capítulo 7. O silêncio como ferramenta de liderança. Liderança não é sobre ter todas as respostas, mas sobre criar espaço para que as melhores ideias surjam. 1. Grandes líderes, de Nelson Mandela a Angela Merkel, dominaram uma arte subestimada: o silêncio estratégico. Eles sabiam que, quando um líder fala menos e ouve mais, equipes se sentem valorizadas, soluções inovadoras emergem e decisões ganham profundidade. Como dizia Epicteto, a sabedoria começa quando paramos de falar e começamos a ouvir. O silêncio que inspira.
Equipes. Em reuniões, muitos líderes sentem a necessidade de preencher cada pausa com sua voz, como se o silêncio fosse sinônimo de fraqueza. Mas o oposto é verdade. Quando um líder escolhe ouvir, ele transmite confiança na equipe. Imagine uma reunião onde, após apresentar um problema, o líder se cala. Em vez de impor sua opinião, ele observa. Os colaboradores, percebendo a ausência de pressão, começam a debater com mais liberdade. Ideias que antes eram sufocadas pelo medo de errar, agora fluem naturalmente. Exemplo prático: o CEO que revolucionou uma empresa com silêncio. Um CEO de uma startup em crise adotou uma nova abordagem. Em reuniões decisivas, ele falava por apenas 10% do tempo. O restante era dedicado a ouvir. No início, houve desconforto. A equipe não entendia por que ele estava tão quieto, mas em semanas perceberam que suas contribuições eram mais ponderadas e baseadas no coletivo. O resultado? A empresa saiu da crise com um plano criado pela própria equipe, que se sentiu responsável pelo sucesso. A ciência do respeito, através do silêncio. Um estudo da Harvard Business Review revelou que líderes que ouvem mais e falam menos têm cada 40% mais respeito dos colaboradores. Isso acontece porque o silêncio transmite humildade. Não sei tudo, e isso é ok. Confiança. Acredito no potencial de vocês. Clareza. Decisões são tomadas com base em dados, não em ego. Benefício transformador. O silêncio na liderança não apenas empodera a equipe, mas também protege o líder da pressão externa. Quando você não reage impulsivamente a críticas ou demandas, mantenha o foco no que realmente importa. Soluções sustentáveis, não reações momentâneas. Desafio dos 7 dias. Na próxima reunião, experimente o silêncio do líder. Fale apenas quando necessário e observe como a equipe se comporta sem sua interferência constante. Que ideias surgem quando você cria espaço? Depois, compartilhe sua experiência com Silêncio de Liderança. Capítulo 8. Silêncio nas redes sociais, menos ruído, mais conexão. As redes sociais são como um oceano de vozes. Quanto mais você mergulha, mais se afoga em comparações e ansiedade. Quantas vezes você já se pegou rolando a tela, consumindo vidas editadas e terminou o dia sentindo que sua própria vida é pouco? O silêncio digital não é sobre desistir das redes, mas usá-las com intencionalidade. É uma forma de proteger sua mente do ruído e resgatar conexões reais. Porque o silêncio digital combate a ansiedade. Cada like, comentário ou compartilhamento é uma escolha. Quando você reage impulsivamente, seja para se comparar ou para responder a uma provocação, entrega seu poder a algoritmos e opiniões alheias. Um estudo da Universidade da Pensilvânia revelou que reduzir o tempo nas redes sociais em 50% diminui a ansiedade e a solidão. O silêncio digital permite que você pare de medir sua vida pela dos outros. Foque no que realmente importa. Conexões autênticas, não números. Recupere sua energia mental, desperdiçada em debates improdutivos. Estratégias para menos ruído. 1. A regra do pausar antes de clicar. Antes de comentar ou responder, respire profundamente. Pergunte-se: essa interação vai me aproximar de quem eu quero ser? Desative notificações. Controle quando você entra nas redes em vez de deixá-las controlarem você. Priorize conteúdo que edifica. Siga perfis que inspiram crescimento, não inveja. Exemplo prático da comparação à conexão. Imagine Ana, que passava horas no Instagram se comparando a influencers. Ela decidiu adotar o silêncio digital. Parou de comentar em posts que a faziam sentir inferior. Começou a usar as redes para compartilhar aprendizados, não para buscar aprovação.
Criou um grupo privado no WhatsApp para conversas profundas com amigos próximos. Em semanas, sua autoestima melhorou e ela percebeu que conexões reais nascem do silêncio seletivo. Benefício transformador. O silêncio nas redes não apenas reduz a ansiedade, mas também amplifica sua voz. Quando você fala menos, mas com propósito, suas palavras ganham peso. Pessoas que praticam isso relatam 40% mais satisfação com suas interações online. Desafio dos 7 dias. Esta semana, experimente 1. Silencie seu perfil. Não poste nada por 7 dias. Resista à reação. Se sentir vontade de comentar algo impulsivo, escreva em um bloco de notas e revise antes de publicar. 3. Conecte-se com intenção. Envie uma mensagem privada a alguém que admira perguntando como você está, sem expectativa de resposta. Depois, compartilhe sua experiência nos comentários com Silêncio Digital. Transforma. Capítulo 9. O silêncio que cura, reconstruindo pontes. A cura emocional não acontece no volume das palavras, mas no meio espaço entre elas. Quando um relacionamento é ferido, a primeira reação é falar, explicar, defender-se. Mas muitas vezes é justamente o silêncio que permite que as feridas respirem e se fechem. Quantas vezes você já tentou consertar uma briga com mais palavras só para perceber que o conflito se aprofundava? O silêncio não é indiferença, é um ato de coragem que dá tempo para processar emoções e reconstruir pontes. A técnica do silêncio curativo. Após uma discussão, em vez de reagir imediatamente, adote o silêncio de 24 horas. Esse período não é para punir, mas para processar suas emoções. Anote o que sentiu e por quê. Entender a perspectiva do outro. Pergunte-se o que levou essa pessoa a agir assim. Detours. Responder com intenção. Depois do silêncio, fale não para atacar, mas para reconectar. Epicteto já dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o que fazemos com elas. O silêncio após conflito é uma oportunidade de transformar mágoas em aprendizado. História real. O casal que salvou o amor com pausas. Imagine um casal, Ana e Pedro, que quase se separou após uma briga sobre finanças. Ana, magoada, decidiu não responder no calor da discussão. Em vez disso, escreveu uma carta curta. Preciso de um dia para entender meus sentimentos. Nosso diálogo continua amanhã. Pedro, inicialmente confuso, usou esse tempo para refletir sobre suas próprias inseguranças. No dia seguinte, sentaram-se, sem pressa, ouviram um ao outro e descobriram que o conflito real era sobre medo do futuro, não sobre dinheiro. O silêncio não apenas salvou o relacionamento, mas o fortaleceu. Benefício transformador. O silêncio curativo reduz a reatividade emocional em 30%. Estudo da Universidade de Yale. E aumenta a capacidade de resolver conflitos. Ele permite que você reconheça feridas, sem as inflamar com palavras impulsivas. Ofereça espaço para que o outro também reflita. Restaure confiança através de diálogos intencionais. Desafio dos 7 dias. Na próxima discussão, experimente o silêncio de 24 horas. Anote suas reflexões e depois compartilhe. Hoje usei o silêncio para curar. O resultado foi: Capítulo 10. O desafio do silêncio por 7 dias. Você já imaginou que 10 minutos de silêncio por dia poderiam ser a chave para reduzir conflitos, melhorar relacionamentos e até transformar sua saúde mental? Pois é exatamente isso que vamos explorar neste capítulo. O silêncio não é apenas um momento de quietude, é um treino diário de força emocional. E o melhor, você pode começar hoje, mesmo que ache que não tem tempo ou que não nasceu para isso. A proposta prática: 10 minutos que revolucionam suas interações. O desafio é simples.
Em uma interação importante por dia, pratique 10 minutos de silêncio estratégico. Pode ser uma conversa com seu parceiro A, uma reunião de trabalho, uma discussão familiar ou até um diálogo nas redes sociais. O objetivo não é ficar mudo, mas escolher quando e como falar, dando espaço para ouvir, observar e processar. Como funciona? 1. Identifique o momento certo. Escolha uma situação onde normalmente você reage com pressa ou emoção. Eis uma crítica no trabalho. 2. Ative o silêncio. Quando o conflito surgir, respire profundamente e conte mentalmente até 10 antes de responder. 3. Registre o resultado. Anote em um diário o que o silêncio revelou ou como o outro reagiu à minha pausa. História real. O chefe que parou de gritar. Imagine Roberto, um gerente conhecido por reações explosivas. Em uma semana crítica, ele decidiu aceitar o desafio. Dia 1. Um funcionário questionou seu método. Roberto conteve a irritação, respirou e disse: "Vou pensar no que você falou." Dia 3. Percebeu que o funcionário estava certo. Ele estava sobrecarregado. Dia 7. A equipe passou a respeitá-lo mais. Um colaborador comentou: "Agora sei que você valoriza nossa opinião." Em 7 dias, Roberto não apenas reduziu conflitos, mas também ganhou autoridade. Sua equipe se tornou mais engajada, pois sentiam que suas vozes eram ouvidas. Benefício científico: menos estresse, mais conexão. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que 10 minutos de silêncio diário reduzem o estresse relacional em 30%. Isso acontece porque o silêncio estratégico desacelera sua reatividade, permitindo respostas mais ponderadas. Amplifica a empatia, fazendo o outro se sentir valorizado. Cria clareza mental, ajudando você a priorizar o que realmente importa. Como registrar e compartilhar sua jornada. Use um diário ou bloco de notas para registrar. Dia 1. Hoje, respirei antes de responder à crítica do meu colega. Percebi que ele estava frustrado, não comigo. Dia 4. Minha pausa de 10 segundos evitou uma discussão desnecessária. Dia 7. A equipe me ouviu mais porque falei menos. Depois compartilhe sua experiência na comunidade usando Desafio do Silêncio 7 dias. Queremos saber qual foi seu maior aprendizado, como o silêncio mudou uma relação. Benefício transformador. Esse desafio não apenas reduz conflitos, mas redefine sua comunicação. Você deixa de ser um reator impulsivo para ser um líder emocional, alguém que escolhe suas palavras com cuidado e age com intenção. Exemplo prático: silêncio nas redes sociais. Ana, uma jovem que vivia brigando em comentários online, decidiu aplicar o desafio. Dia 2. Alguém criticou seu post. Em vez de retrucar, ela esperou 10 minutos e respondeu: "Obrigada pelo feedback. Vou refletir sobre isso." Dia 5. Seu perfil começou a atrair seguidores que valorizavam sua maturidade. Dia 7. Ela percebeu que 80% das críticas eram projeções alheias, não sobre ela. E o desafio dos 7 dias. Conflito é uma oportunidade de transformar mágoas em aprendizado. História real. O casal que salvou o amor com pausas. Imagine um casal, Ana e Pedro, que quase se separou após uma briga sobre finanças. Ana, magoada, decidiu não responder no calor da discussão. Em vez disso, escreveu uma carta curta. "Preciso de um dia para entender meus sentimentos. Nosso diálogo continua amanhã." Pedro, inicialmente confuso, usou esse tempo para refletir sobre suas próprias inseguranças. No dia seguinte, sentaram-se, sem pressa, ouviram um ao outro e descobriram que o conflito real era sobre medo do futuro, não sobre dinheiro. O silêncio não apenas salvou o relacionamento, mas o fortaleceu. Benefício transformador.
O silêncio curativo reduz a reatividade emocional em 30%. Estudo da Universidade de Yale. E aumenta a capacidade de resolver conflitos. Ele permite que você reconheça feridas, sem as inflamar com palavras impulsivas. Ofereça espaço para que o outro também reflita. Restaure confiança através de diálogos intencionais. Desafio dos 7 dias. Na próxima discussão, experimente o silêncio de 24 horas. Anote suas reflexões e depois compartilhe. Hoje usei o silêncio para curar. O resultado foi: Capítulo 10. O desafio do silêncio por 7 dias. Você já imaginou que 10 minutos de silêncio por dia poderiam ser a chave para reduzir conflitos, melhorar relacionamentos e até transformar sua saúde mental? Pois é exatamente isso que vamos explorar neste capítulo. O silêncio não é apenas um momento de quietude, é um treino diário de força emocional. E o melhor, você pode começar hoje, mesmo que ache que não tem tempo ou que não nasceu para isso. A proposta prática: 10 minutos que revolucionam suas interações. O desafio é simples. Em uma interação importante por dia, pratique 10 minutos de silêncio estratégico. Pode ser uma conversa com seu parceiro, uma reunião de trabalho, uma discussão familiar ou até um diálogo nas redes sociais. O objetivo não é ficar mudo, mas escolher quando e como falar, dando espaço para ouvir, observar e processar. Como funciona? 1. Identifique o momento certo. Escolha uma situação onde normalmente você reage com pressa ou emoção. Eis uma crítica no trabalho. 2. Ative o silêncio. Quando o conflito surgir, respire profundamente e conte mentalmente até 10 antes de responder. 3. Registre o resultado. Anote em um diário o que o silêncio revelou, ou como o outro reagiu à minha pausa. História real. O chefe que parou de gritar. Imagine Roberto, um gerente conhecido por reações explosivas. Em uma semana crítica, ele decidiu aceitar o desafio. Dia 1. Um funcionário questionou seu método. Roberto conteve a irritação, respirou e disse: "Vou pensar no que você falou." Dia 3. Percebeu que o funcionário estava certo. Ele estava sobrecarregado. Dia 7. A equipe passou a respeitá-lo mais. Um colaborador comentou: "Agora sei que você valoriza nossa opinião." Em 7 dias, Roberto não apenas reduziu conflitos, mas também ganhou autoridade. Sua equipe se tornou mais engajada, pois sentiam que suas vozes eram ouvidas. Benefício científico: menos estresse, mais conexão. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que 10 minutos de silêncio diário reduzem o estresse relacional em 30%. Isso acontece porque o silêncio estratégico desacelera sua reatividade, permitindo respostas mais ponderadas. Amplifica a empatia, fazendo o outro se sentir valorizado. Cria clareza mental, ajudando você a priorizar o que realmente importa. Como registrar e compartilhar sua jornada. Use um diário ou bloco de notas para registrar. Dia 1. Hoje, respirei antes de responder à crítica do meu colega. Percebi que ele estava frustrado, não comigo. Dia 4. Minha pausa de 10 segundos evitou uma discussão desnecessária. Dia 7. A equipe me ouviu mais porque falei menos. Depois compartilhe sua experiência na comunidade usando Desafio do Silêncio 7 dias. Queremos saber qual foi seu maior aprendizado, como o silêncio mudou uma relação. Benefício transformador. Esse desafio não apenas reduz conflitos, mas redefine sua comunicação. Você deixa de ser um reator impulsivo para ser um líder emocional, alguém que escolhe suas palavras com cuidado e age com intenção. Exemplo prático: silêncio nas redes sociais. Ana, uma jovem que vivia brigando em comentários online, decidiu aplicar o desafio. Dia 2.
Alguém criticou seu post. Em vez de retrucar, ela esperou 10 minutos e respondeu: "Obrigada pelo feedback. Vou refletir sobre isso." Dia 5. Seu perfil começou a atrair seguidores que valorizavam sua maturidade. Dia 7. Ela percebeu que 80% das críticas eram projeções alheias, não sobre ela. E o desafio dos 7 dias, transformou a cultura do grupo. Benefício transformador. Relações profundas nascem do silêncio intencional. Um estudo da Universidade de Chicago mostra que conversas com pausas reflexivas geram 30% mais confiança entre as pessoas. Quando você deixa de lado o blá 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 e escolhe a presença genuína, as pessoas percebem que você valoriza qualidade, não quantidade. A pergunta que mata a mediocridade: você está construindo conexões ou apenas preenchendo espaço? Muitos confundem popularidade com profundidade. Passam horas em grupos de WhatsApp ou comentários nas redes, mas se sentem sozinhos. O silêncio te liberta desse ciclo. História real: o poder do silêncio na família. Marta, mãe de 2 filhos, estava exausta de gritos e conversas paralelas em casa. Decidiu instituir o jantar sem celulares. No início, houve resistência, mas em semanas a família começou a conversar sobre sonhos, medos e aprendizados. O silêncio forçado, sem telas, revelou uma conexão que estava escondida atrás do barulho. A ciência da presença genuína. Pesquisas indicam que 70% das pessoas se sentem mais valorizadas quando o outro ouve sem interromper. O silêncio aqui não é passivo, é ativo. É uma escolha de priorizar o que realmente importa. Entender, não vencer. Desafio dos 7 dias. Esta semana, substitua uma conversa superficial por um momento de silêncio e presença genuína. No trabalho, em vez de falar imediatamente em uma reunião, ouça primeiro. Em família, desligue as telas e faça uma pergunta que importa. O que você aprendeu esta semana? Nas redes sociais, comente apenas se agregar valor. Depois, compartilhe sua experiência com silêncio contra mediocridade. Inspire outros a também priorizar em profundidade. No capítulo 12, como o exemplo do jovem que escreveu 100 palavras por dia ilustra o poder da ação consistente diante da incerteza. E qual é o benefício científico de agir mesmo sem ter certeza? O exemplo do jovem que escreveu 100 palavras por dia demonstra como pequenas ações consistentes podem gerar resultados significativos, como a publicação de um livro em 1 ano, mesmo quando não há garantias ou condições perfeitas. O benefício científico de agir na incerteza é que isso aumenta a criatividade em 40%, mostrando que o movimento, mesmo que incerto, desbloqueia potencial e gera progresso. O benefício da reflexão diária está em sua capacidade de amplificar a consciência emocional e aprimorar a tomada de decisões, permitindo que você ajuste comportamentos, reconheça padrões limitantes e celebre microprogressos. O exemplo do CEO que revisava seu dia todas as noites mostra como esse hábito transforma a rotina em um laboratório de crescimento. Ao analisar o que fiz bem e o que posso melhorar, ele não apenas dobrou sua produtividade, mas também cultivou disciplina emocional e clareza estratégica. Essa prática transforma a incerteza em aliada, pois cada dia é uma oportunidade para calibrar ações e escolher a excelência mesmo em meio ao caos.